agora eu te convido a acessar mais uma vez o nosso site sbtnews.com.br, porque a gente destaca que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da China, Xi Jinping, conversaram por telefone nesta quinta-feira. Eu mostrei o site para vocês logo no começo aqui do News Primeira Edição, mas agora a gente convida o Kenzo Machida, que está em Brasília, para poder detalhar essa notícia para a gente. Tudo bem, Kenzo? Seja bem-vindo, bom dia. Oi, Luara, muito bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, essa conversa aconteceu, então, nesta quinta-feira, segundo a agência estatal chinesa, né? A agência estatal chinesa divulgou essa ligação que aconteceu entre os dois líderes políticos, Xi Jinping e Lula, conversaram nessa quinta-feira, mas ainda não se sabe de quem partiu essa ligação. Se foi o presidente chinês que ligou para o presidente brasileiro ou se foi Lula que ligou para Xi Jinping. A agência estatal chinesa não trouxe os detalhes dessa ligação, mas trouxe essa informação que ainda não foi confirmada pelo Palácio do Planalto. Mas essa conversa entre os dois líderes políticos, de fato, aconteceu nessa quinta-feira e Xi Jinping deixou muito claro para o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que os dois países, tanto China quanto também o Brasil, têm responsabilidades muito semelhantes em relação à questão do cenário internacional, que é marcado por muita instabilidade e também por tensões geopolíticas. A agência estatal chinesa, então, confirmou que os dois líderes políticos tiveram essa conversa, não trouxe detalhes também sobre o tempo dessa conversa entre os dois líderes políticos, mas conversaram por telefone. Nessa conversa, o líder chinês disse ainda que disse a Lula que Pequim e Brasília devem aprofundar uma cooperação muito mais estratégica e atuar de forma conjunta para proteger os interesses do Sul global e defender também a equidade, ou seja, a equidade mesmo internacional e fortalecer ainda o papel central das Nações Unidas. Segundo a agência estatal chinesa, Xi Jinping destacou que China e Brasil têm responsabilidades muito parecidas e muito comuns diante desse cenário internacional, que é marcado por muita instabilidade e por tensões geopolíticas também. Defendeu ainda que os dois países, tanto China quanto o Brasil, trabalhem de forma conjunta para promover, então, a ordem internacional muito mais justa, baseada no multilateralismo e também no respeito ao desenvolvimento dos países emergentes. O líder chinês, o líder asiático, disse que a China está disposta, então, a sempre ser parceira, ser amiga dos países da América Latina e do Caribe. Essa conversa aconteceu nessa quinta-feira, então, entre os dois líderes políticos. Essas informações foram divulgadas pela agência estatal chinesa, ainda não foram confirmadas pelo Palácio do Planalto, mas dão conta desse teor, desse tema que foi tratado entre os dois líderes políticos. Luara. Ô, Kenzo, não é por nada não, mas nessa hora faz a diferença de quem ligou, né? Se foi o presidente Lula que ligou para o Xi Jinping ou se ele só atendeu a ligação. Mas dá uma sensação, o ar de uma provocação do Xi Jinping para poder provocar o Donald Trump, porque o contexto da conversa tem a ONU, conforme eles anunciaram. Foi logo depois da fala de Donald Trump em Davos, falando que a ONU perdeu força. Acaba tendo um ar de provocação. Eu não sei a sua opinião, mas eu só estou colocando aqui no vento para a gente pensar um pouco e aguardar o posicionamento também do Palácio do Planalto para saber se Lula ligou ou se ele só atendeu e foi educado. Muito obrigada, viu, Kenzo, pelas informações, detalhando o nosso portal de notícias e também um pouquinho dos bastidores da notícia.